Boa tarde, a gente está aqui no Complexo de Saúde Bahia Sul para mais um Saúde ao Vivo. O tema de hoje é epilepsia. No dia 26 de março, no próximo domingo, é comemorado o Purple Day, que é o Dia Roxo, que é um dia internacional de conscientização da epilepsia. Aqui em Florianópolis, 2 eventos vão marcar essa data. Dia 26 de março mesmo, no domingo, tem uma ação de conscientização e esclarecimento sobre a doença no trapiche da Avenida Beira-Mar Norte, das 10 até o meio-dia. No dia 28, na terça-feira, um simpósio de epilepsia no cinema do SIC, das 9 até as 11h30 da manhã. Aqui do meu lado está a doutora Kátia Lin, que é neurologista, professora e pesquisadora da UFSC. Tudo bom, doutora Kátia? Tudo jóia. A doutora Kátia que vai responder as perguntas, muitas já foram enviadas no início da semana e outras, vocês que estão aí ao vivo com a gente interagindo, pode mandar que a doutora Kátia está preparada para responder, né? Muito Tudo bem. certinho. Então, antes da gente começar as perguntas, eu queria só passar alguns dados que muita gente, doutora Kátia, não conhece o que é epilepsia, não sabe de onde vem e muito menos o Purple Day. Normalmente é conhecido o Outubro Rosa, o Novembro Azul e o Purple Day não sabe. Então a gente vai ler algumas curiosidades daqui. O Dia Roxo, ou Purple Day, ele foi criado em 2008 por uma criança de apenas 9 anos no Canadá. Ela escolheu a cor roxa para representar a epilepsia por causa da lavanda. A flor de lavanda é frequentemente associada com a solidão, que representa os sentimentos de isolamento que muitas pessoas com epilepsia sentem. O objetivo foi mostrar que as pessoas com epilepsia, sejam em qualquer lugar do mundo que estiverem, não devem se sentir sozinhos. No Brasil, o Dia Roxo começou a participar mais ativamente em 2011. E sobre a doença, há no mundo mais de 50 milhões de pessoas com epilepsia, sendo que 85% dessas encontram-se nos países mais pobres. No Brasil, estima-se que cerca de 4 milhões de pessoas tenham epilepsia. Agora a gente já está sabendo um pouquinho, né, doutora Kátia? Muito bem. Vamos lá, só explicando que a gente está aqui ao ar livre, então qualquer barulho, a gente está numa varanda bem gostosa aqui para esse bate-papo. Primeira pergunta, doutora Kátia, da Cleci dos Santos. Ela parabeniza o hospital pela iniciativa e ela diz que nem todos sabem o que é e tem pessoas que acham que é contagiosa a epilepsia ou que a pessoa que tem é louca. A filha dela tem esclerose tuberosa com epilepsia e ela gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Estou, inclusive, aqui com a camiseta do Purple Day. Mas a gente vai falar mais um pouquinho certo. do evento. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer. Sobre a epilepsia, ela é conhecida, é uma doença, né, em que ela engloba nela várias doenças em si. E ela consiste basicamente num distúrbio da atividade elétrica cerebral, onde você tem um grupo de neurônios que compõem o cérebro que geram descargas elétricas anormais e excessivas, gerando uma atividade cerebral anormal. E isso pode decorrer tanto de doenças genéticas, então a pessoa pode nascer com uma alteração genética que leva o seu cérebro a se desenvolver de uma forma anormal e gerar crises epilépticas, bem como a pessoa pode nascer sem problema nenhum, mas, por exemplo, sofrer um acidente de carro, bater a cabeça, lesar o cérebro, fazer uma cicatriz e, a partir disso, se tornar uma pessoa com epilepsia. Então, em resumo, qualquer lesão cerebral, qualquer coisa que possa atacar o seu cérebro, até uma meningite, uma encefalite, uma doença infecciosa, isso tudo pode levar o indivíduo a desenvolver epilepsia. Exatamente. A esclerose tuberosa é um exemplo de uma doença que ela faz a formação de túberes no cérebro, de tecido anormal no cérebro, e que hoje em dia já se sabe que é resultado de uma alteração genética, que a pessoa nasce com isso. Entendi. E aí a pessoa passa a ter crises epilépticas, em geral, muito frequentes. A Cleci comenta aqui que muitas pessoas acham que é contagiosa. A epilepsia não tem nada de contagioso. Nada, né? De contagioso, exatamente. É da mesma forma como eu falei. Uma pessoa pode ter sofrido um acidente de carro, uma meningite, isso nada é contagioso. Outra pergunta é da Gisele Noronha Pontes. Quais os sintomas da epilepsia e como ela se inicia? E se há alguma medida que a gente pode evitar esses sintomas da doença? Perfeito.
Então, os sintomas da epilepsia, elas vão se manifestar de acordo com o grupo de neurônios que estão ativados anormalmente. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de neurônios que está doente e esse grupo de neurônios está localizado na região do cérebro que comanda a parte motora, a motricidade do lado esquerdo do meu corpo, então a manifestação elétrica normal desse grupo de neurônios vai ser uma ativação motora do meu braço esquerdo. E isso se dá, né, no lobo frontal. No nosso cérebro, por exemplo, se eu tenho um grupo de neurônios anormal no lobo occipital, por outro lado, aí o lobo occipital é a região do cérebro que comanda a minha visão, minha capacidade visual. Aí a manifestação epiléptica desse grupo de neurônios vão ser alucinações visuais, eu vou enxergar coisas que não existem. Tem vários tipos de epilepsia. Exatamente, então assim, exatamente. A gente está acostumado por isso que eu cair disse no chão. Que exatamente, né? A epilepsia ela engloba várias doenças, entendi, várias manifestações neurológicas diferentes de acordo com o tipo de crise epiléptica, certo? Então de acordo com a região ativada do cérebro. É diferente também de acordo com as causas, como eu já mostrei. Sim, também, qualquer causa, né, de lesão cerebral. E ela é, portanto, então, um sintoma de uma alteração cerebral. Sim. E aí, dependendo da causa, é que a gente vai poder falar sobre tratamento, inclusive o prognóstico da doença, né? Certo. Outra pergunta, doutora Kátia, é da Kursesky Maite, eu acredito que seja assim. Quem toma Tegretol 400 e Lyrica para neuropatia periférica crônica pode ter algum momento uma crise epilética por causa dessa medicação? Muito pelo contrário. Tanto o Tegretol quanto o Lyrica são medicamentos antiepiléticos também. Eles servem para diminuir a atividade elétrica cerebral. Eles combatem as crises epilépticas, a epilepsia. Então, muito pelo contrário, né? A pessoa não vai desenvolver epilepsia com isso, né? Na verdade, ela vai combater a epilepsia com isso. Tá descartado não tem essa hipótese. Que bom, ela pode tomar tranquilamente. A Paula Silva quer saber se a mulher que tem epilepsia pode engravidar. Se uma coisa está ligada à outra. Sim, claro. Principalmente porque mesmo a pessoa com epilepsia, mesmo em tratamento, em uso de medicação antiepilética, eu posso dizer com segurança que em mais de 90% dos casos a pessoa vai ter um bebê normal. Isso que eu ia lhe perguntar, garante se vai normais, sem problema, tá? Então, uma outra coisa que é muito importante da gente falar aqui também é que considerando o total de pessoas que têm epilepsia no mundo, 7 a cada 10 pessoas com epilepsia, se tomarem a medicação regularmente e adequada para a sua condição, eles vão ter o controle total das crises. Então vão ter uma vida normal. E vida normal significa ter um trabalho, constituir família, ter filhos, estudar, fazer tudo o que tem direito. E pode ter durante a gravidez alguma crise de epilepsia? Tem algum problema? Claro. Pode acontecer algum problema com o feto durante a gestação? Sim, exatamente. Claro que o ideal, se a pessoa tem epilepsia, está em uso de medicação antiepilética, o ideal é que ela possa planejar essa gestação. Entendi. Junto com o seu médico neurologista e junto com o seu médico gineco-obstetra, que darão toda a orientação para que realmente a pessoa ela possa levar essa gravidez a termo sem intercorrências. Mesmo assim, se houver crises epilépticas ou algum problema, isso tudo pode ser manejado com seu médico especialista. Perfeito. Gabriel Carvalho pergunta se além da medicação, que outras ações podem contribuir para controlar as crises de epilepsia? Certo. Na pessoa que tem já o diagnóstico de epilepsia, que ela tem esta condição, a gente sabe, estudos demonstram que o estresse, ficar sem dormir, ou seja, privação de sono, podem piorar a frequência de crises. E especificamente tem algumas epilepsias que inclusive podem ter fatores precipitantes específicos, por exemplo, luzes piscantes, luzes estroboscópicas, se a pessoa, por exemplo, também alguns determinados cheiros fortes, esse tipo de coisa podem desencadear as crises. A gente chama de fatores precipitantes de crises. Nesses casos, obviamente, se a pessoa tiver uma vida regrada, regular, evitar esses fatores precipitantes, evitar o estresse, privação de sono,
jejum prolongado, né? O cansaço, tudo isso pode ajudar no controle das crises. Mas a pessoa também só vai saber ao longo, se conhecendo um pouco mais, se perceber né? que existem esses fatores precipitantes, exatamente. Então, tem que se sempre não estar houver, olhando para si e cuidando, exatamente. Né? Se não houver, tudo bem. Tá certo. A Dica de Souza pergunta como é que a gente pode ajudar uma pessoa com uma crise de epilepsia, uma convulsão, como é que a gente faz? Existem muitos mitos disso aí. As pessoas têm medo, realmente, né? De que forma pode ajudar, se tem que ajudar. Exatamente. Não precisa, primeira coisa, não entrar em pânico. Né? Então você encontra o seu colega que de repente ele perde os sentidos, cai no chão e tem movimentos motores anormais, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para o relógio e calcular que horas que começou isso, porque você vai calcular o tempo de duração desse evento. Além disso, não entrar em pânico, deitar a pessoa de lado, porque estando de lado, se ele vomitar ou tiver secreção na boca, ele não vai se afogar com isso. Então, deitado de lado, vai escorrer para fora e você pega qualquer um casaco, algo mole que você tenha próximo de você e coloca sob a cabeça do indivíduo para proteger, para que ele não fique batendo a cabeça no chão. Exatamente. E você vai aguardar que uma crise, geralmente, ela dura no máximo 1 a 2 minutos. É muito rápido. Exatamente, é muito rápido. 1 a 2 minutos e aí o indivíduo, ele vai despertar gradativamente, vai estar confuso por mais ou menos uns 10 minutinhos. Você vai ficar ao lado dessa pessoa e vai depois informá-la de que ela acabou de ter uma crise, porque ele pode não saber que teve uma crise. Então você vai informar calmamente e vai dizer, precisa que eu chame a sua família ou alguém, precisa de ajuda, você ajuda a se levantar e acabou a crise. Muito importante, não se enfia nada na boca dessa pessoa. Eu ia lhe perguntar isso. Não se puxa a língua. Eu ia lhe perguntar, porque a questão da língua, exatamente, eu sempre escutei, pode... A língua é um músculo engolir, muito bem preso na nossa boca. Vira ela língua, não vira, você não engole, ela vai ficar perfeitamente no seu lugar. Então esse é um mito. É um mito. Se você puxar a língua para fora, é que no momento da crise a pessoa faz uma contração muscular generalizada. Entendi. Se você puxar a língua para fora, ela vai perder essa língua, porque ela vai contrair os dentes, ela vai cortar a língua fora. E se você enfiar os seus dedos dentro da boca dessa pessoa, você vai perder os seus dedos. Meu Deus, E se você colocar qualquer outra coisa, exatamente, faca, garfo, madeira, qualquer coisa, você vai quebrar os dentes dessa pessoa. Né? E um paciente meu uma vez me disse que a esposa dele deu água para ele beber. A única coisa que ele se lembra quando ele despertou é que ele ficou todo afogado. Ele se afogou, ele não lembra de mais nada. No fim, tentou ajudar e piorou toda a situação. Então, gente, nada de língua, nada de botar a mão. Cuidar, porque pode se machucar e atrapalha também a pessoa. Esperar passar a crise. Então, de lado, vamos só recapitular como ajudar. Ficar calmo. É difícil, né, doutora? Cá entre nós, é difícil. Por isso que eu tenho que falar. Vamos lá, vamos reforçar. Calma. Ficar calmo. Depois, deitar a pessoa de lado. Ok. Proteger a cabeça. E medir quanto tempo que durou essa crise. Pra avisar pra pessoa depois, ou procurar o seu médico, ou se ela tem um controle próprio, a gente não sabe também. A crise normalmente dura 1 a 2 minutos. Se durar mais do que 5 minutos, aí você chama uma ambulância. Antes disso, é a crise normal da pessoa. Isso, mais do que 5 minutos, aí talvez você vai precisar de uma ajuda médica daí para combater. Então, ó, quem por um acaso acabar tendo algum amigo, um conhecido, ou ver, até mesmo na rua pode acontecer algum ataque de epilepsia, cuidar. Dura de 1 a 2 minutos, passando desse tempo, realmente liga para uma ambulância. E aí o SAMU que realmente vai precisar dessa ajuda médica. Mais uma pergunta. A Terezinha Santos, quais os primeiros sintomas da epilepsia? Então, vai depender da causa. Né? Então eu falei, é difícil saber. Exatamente, né? A epilepsia é um sintoma de que algo vai mal no cérebro. Aí você vai ter outros sinais e sintomas, por exemplo, alterações, se vai ter alteração cognitiva, se vai ter alteração psiquiátrica ou psicológica ou outras coisas, aí vai depender da causa, né?
Quanto aos sintomas da epilepsia, eu já falei, né? Então você vai ter a manifestação da crise epiléptica de acordo com a região do cérebro que está anormalmente ativada naquele momento. Agora, que outras coisas vão vir além das crises epilépticas, depende da causa. Depende da causa, tá certo. Última pergunta é da Daphne Figueiredo Loturco. Sempre que ela vai tirar sangue, ela desmaia. E as pessoas falam que ela teve um ataque epilético. Ela fez vários exames e falaram que era síncope vasovagal. É isso o nome? Isso. O que evidencia a crise epilética e quais, então, as características? O que é essa síncope vasovagal, né? Certo. Neste caso específico dela, realmente o mais provável é que seja uma síncope vasovagal. Que não é epilepsia. Deixar isso bem claro. Tem nada a ver. Nada a ver com epilepsia. Ela é, inclusive, um diagnóstico diferencial que o médico sempre pensa, né? Porque todas as vezes que uma pessoa perde os sentidos, a gente vai pensar, ou é uma síncope, que é conhecida popularmente como desmaio. Se é uma crise epiléptica, se é um distúrbio do movimento e assim por diante. Então a síncope vasovagal, praticamente todo mundo já ouviu falar. É aquela pessoa que subitamente está num lugar muito quente, por exemplo, e de repente fica toda pálida e desmaia. E cai no chão. Alguns segundos depois já se levanta, como se nada tivesse acontecido. Ou então está indo colher sangue, fazer algum procedimento médico que gere algum estresse, que gere exatamente um estresse vasovagal, e aí ocorre uma ativação do sistema vasovagal e a pessoa desmaia. Isso não é crise epiléptica. Não, então ela não precisa se preocupar, né? Não precisa. Realmente é o pânico de agulha, que isso a gente vai ter que tocar também num outro momento, mais no Saúde ao Vivo, que tem bastante, né? Isso é muito comum, muito mais comum do que epilepsia. Bem comum. Então agora vamos falar sobre o Purple Day? A gente já respondeu algumas perguntas. Quem tiver pode ir mandando, se não der tempo a gente vai anotar, a doutora Kátia, a gente vai passar para ela, ela nos responde, a gente manda também para vocês através do Facebook. Mas agora vamos divulgar o Purple Day aqui em Florianópolis, vamos falar um pouquinho então. Bom, então no domingo nós estaremos, eu e mais um grupo de neurologistas especialistas, à disposição de todo o público, às 10 horas da manhã, lá no Trapiche da Beira-Mar. Estaremos com stand montado, balões roxos, camisetas roxas. Essa é a camiseta, né? Exatamente, então, inclusive a camiseta aqui. Nós estaremos distribuindo balões roxos, camisetas roxas para tirar a epilepsia das sombras. Para mostrar às pessoas que nós temos que nos conscientizar de que essa condição existe e que muito pior do que a pessoa ter epilepsia, ela sofrer preconceito pela epilepsia. Só como um exemplo, né, do quanto a epilepsia ela é estigmatizada, estigmatizante, né, e as pessoas escondem essa condição. Você sabia que Dom Pedro I, Machado de Assis e Vincent van Gogh, eles tinham epilepsia? Meu Deus, não, e realmente escondido, né? Isso, exatamente, não se fala muito nisso, né? Mas eu acho que é bem que a Cleice falou, né? Acho que a pessoa que sofre deve se sentir excluída, a cor, que a gente contou a história da cor roxa, que é a solidão, porque eu acho que a pessoa fica introspectiva, fica, não sei se com vergonha, mas com receio até, porque gera, para quem tá de fora e vê uma crise epilética, gera um pânico, mesmo a gente sabendo que tem que manter a calma, né? Mas gera esse pânico. Então, gente, é super normal, a gente leu aqui, a doutora Kátia tá falando, então vamos manter a calma, vamos ajudar, vamos sair da sombra. E esse evento, então, é o momento certo pra gente realmente saber ter mais informações. Vamos recapitular, dia 26, agora no domingo, uma ação de conscientização e esclarecimento sobre a doença. Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte, Hospital Bahia Sul e Clínica Imagem são parceiras, né? A doutora Kátia com outros neurologistas vão estar lá também. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas. Aqui a gente está procurando sanar algumas, mas com certeza vão surgir outras. E tem um simpósio também, né? O simpósio é na terça-feira. Isso, na terça-feira, lá no Cinema do SIC, né? Na Governador Irineu Bornhausen, lá. Nós estaremos junto com várias autoridades da Secretaria do Estado da Saúde, secretarias municipais de saúde, várias autoridades de saúde, junto com todo o Hospital Universitário, a Universidade Federal de Santa Catarina, entre outras instituições como as APAES, né, e assim por diante. Nós estaremos lá
para oferecer palestras gratuitas ao público, totalmente abertas ao público, onde nós falaremos sobre o que é epilepsia. Nós teremos a mãe de um paciente que dará o seu depoimento, que será muito emocionante, sobre o que é a história da vida dela e do filho dela. Algo que é muito de interesse dos pacientes, haverá um professor de direito, onde ele versará sobre os direitos dos pacientes com epilepsia, que é algo que também muita gente desconhece. Sim. Né? E além disso, na abertura do evento, nós estaremos assinando um convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria do Estado da Saúde, justamente para organizar, né, o atendimento desses pacientes com epilepsias, principalmente aqueles de difícil controle, do estado todo, para onde que eles podem ir, onde que eles podem procurar ajuda, e todo o estado está unido em prol da epilepsia. Que bacana. E para participar do simpósio, precisa fazer uma inscrição ou está aberto ao público? Totalmente aberto, é só comparecer. Gratuito também, né? Exatamente. Então, relembrando, dia 28, terça-feira, simpósio de epilepsia no Cinema do SIC, das 9 até as 11h30 da manhã. É isso, e mais uma vez a camiseta do Purple Day, que é no domingo, que é uma ação de conscientização para vocês saberem um pouco mais sobre a doença, e quem sofre também tirar mais algumas dúvidas, né? E saber que mesmo sendo a cor roxa, mas que não tem que estar sozinho, todo mundo tem que se ajudar, mas se cuidar também. Trapiche da Beira-Mar, das 10 até o meio-dia. Mais alguma informação para acrescentar, doutora Kátia? Tem uma informação adicional sobre a doença? Ou a gente espera para o domingo? Eu acho que é isso por enquanto, e estamos realmente à disposição da Clínica Imagem, do Hospital Bahia Sul e da universidade, né? Estamos à disposição do público. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, agradecer todo mundo que mandou as perguntas antes pra gente, quem está participando ao vivo também. O vídeo vai continuar nas redes sociais, então se você viu o vídeo, tem alguma pergunta, ou vá no domingo, que a gente convida também, né? Ou encaminha pra gente no Facebook, que a gente vai encaminhar pra doutora Kátia, pegar a resposta e encaminhar pra você também. Muito obrigada novamente e até o próximo Saúde ao Vivo.